pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de Black Friday. Essa aula que eu preparei com todo o carinho do mundo para todos vocês que estão dentro do nosso grupo VIP de WhatsApp. Tenho alguns recados importantes para passar para vocês antes mesmo da gente começar o conteúdo, porque vai ter muita mão na massa. A nossa promessa foi você confeiteira em um dia, e eu tenho certeza que ao final deste aulão você vai se sentir uma pessoa capacitada a iniciar no ramo da confeitaria, sem medos, sem ansiedade, com um caminho já certo para seguir, porque eu vou te ensinar em passo a passo hoje como você faz para faturar até 5 mil reais neste Natal com apenas um bolo, que é o bolo que eu vou ensinar em passo a passo em toda a nossa aula de hoje. Eu quero que você fique aqui, que você se sinta em casa, que aproveite o conteúdo, porque, primeiro, vamos aos recados que eu falei que eu ia passar para vocês. Primeiro, essa aula ela não vai se repetir, tá? Você que está aqui dentro do grupo VIP está sendo um privilegiado de ter acesso a esse aulão que eu preparei, né? Praticamente a nossa última aula. Então, não saia do grupo, assiste essa aula. Se você achar ela um pouco longa, dá uma pausa depois, faz as suas tarefas, depois volta para assistir, porque essa aula realmente é algo revolucionário, é algo que eu nunca gravei antes. É um bolo com sabores e combinações de recheios que eu também nunca havia gravado antes. Então é um conteúdo, de fato, rico e exclusivo para você que está aqui dentro desse grupo. Então a grande mudança, né, da sua vida para o próximo ano já começa aqui, com tudo que eu vou passar nessa aula e com tudo que eu vou falar, tá? Porque quem estiver realmente conectado, quem realmente estiver com a mente aberta, vai conseguir pegar várias dicas importantes para aplicar na própria vida e no próprio negócio de confeitaria, aí na sua casa, seja em qual momento você estiver da sua vida, se você é uma total iniciante, se estava faltando aquele empurrão, se estava faltando um gás para você começar, se o que realmente você precisava era passar por um momento turbulento em eleições, em governo, para que você pudesse enxergar que o seu futuro só depende de você e da ação que você vai tomar no dia de hoje, tá? Então eu acho que não é por acaso que estamos aqui nesta aula hoje, e eu realmente espero que você aproveite esse conteúdo e fique aqui dentro do nosso grupo, porque tem coisas grandes por vir, que eu também nunca liberei. Eu preparei uma oferta incrível para vocês que estão aqui, só para vocês que estão aqui e por um tempo limitadíssimo. Então as vagas são poucas, o tempo vai ser corrido, você vai ter que, ó, é agora ou racha, tá? Desde esse primeiro momento da nossa aula é agora ou racha, porque o tempo é limitado para você assistir, até o momento que a gente vai liberar uma oportunidade incrível. A oferta mais indecente que eu já fiz em toda a minha vida vai ser essa última oferta deste ano para nossa Black Friday. Então não saia desse grupo, não perca nenhum recado, não deixe de ler nada que o administrador liberar aqui dentro do nosso grupo, porque eu tenho certeza que hoje vai começar aí uma grande mudança na sua vida. Vai depender de você e das ações que você vai tomar de hoje até amanhã aqui dentro do nosso grupo. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo conteúdo do nosso aulão e vai querer colocar em prática imediatamente. Vamos lá, porque à medida que eu vou passando as receitas, tudo muito prático, objetivo e claro, vocês já vão anotando aí as receitas, é importante. Pega um papel e uma caneta, dá uma pausa agora no vídeo, pega o papel e a caneta e vamos anotar tudinho, porque não tem erro, tá? Não tem erro. Tô ansiosa demais por essa aula, então vamos lá, certo? Você confeiteira em um dia começa agora, vamos lá. Do início ao fim, a toda a produção do bolo que você mais vai vender neste Natal. Vamos lá? Bom, a gente vai começar então pelo nosso pão de ló. Por que eu escolhi um pão de ló? Porque pão de ló é uma massa versátil, é uma massa que combina com tudo. O meu pão de ló é um pão de ló super estruturado, então você vai poder utilizar ele para fazer o bolo, né, que vai ser a estrela do nosso aulão. Com esse bolo você vai poder fazer até 5 mil reais neste Natal. Então, o nosso pão de ló, além de muito estruturado para fazer esse bolo maravilhoso, ele também é estruturado para você fazer bolo de andar, para você fazer bolo caseiro. Então, é um pão de ló coringa. A partir dessa massa, você consegue criar vários outros sabores para pão de ló, certo?
Então, vamos lá para nossa massa. Então, vamos lá. A gente vai começar colocando na batedeira 5 ovos, tá? Dá mais ou menos 250 gramas de ovos, tá? Não se preocupem com isso, assim, com muita exatidão. Até 250 gramas de ovos, tá ok? Eles estão em temperatura ambiente. Vamos colocar também na batedeira 180 gramas de açúcar refinado, tá? Eu prefiro o açúcar refinado porque ele se dissolve com mais facilidade, daí a gente consegue uma massa mais levinha, mais suave, mais fofinha, mais gostosa, tá? Então, primeiramente, açúcar e ovos. Vou baixar aqui o batedor Globo, tá? Você consegue fazer essa massa também em uma batedeira mais simples, naquela batedeira que tem 2 garfinhos, também vai dar super certo, tá? Então, vou ligar minha batedeira em velocidade baixa para não voar açúcar para todo lado. Depois vou aumentando a velocidade até chegar na velocidade alta. E vou deixar bater por aproximadamente uns 2, 3 minutos esses 2 ingredientes, tá bom? Ó, pessoal, bati aqui, ó, os ovos e o açúcar. Olha aqui como cresce só os ovos e o açúcar, ó. Bati aqui uns 3 minutos em velocidade alta, olha. Olha que maravilha. Olha, tá? Então, pão de ló não tem erro, pão de ló é processo. Faz o processo certinho, as técnicas corretas, você nunca mais vai errar o seu pão de ló. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai peneirar 250 gramas de farinha de trigo, tá? Farinha de trigo normal, eu vou peneirar aqui, tá? 250 gramas de farinha de trigo. É bom peneirar para pão de ló, eu gosto de peneirar a farinha, porque daí deixa a massa mais fofinha, mais leve, tá? Tira qualquer gruminho que possa ter na farinha. Eu tô fazendo todo o processo junto com vocês para não ficar nada de dúvida, tá? Peneirei toda a farinha, agora a gente vai começar a colocar essa farinha aos poucos, tá? A farinha tá peneirada aqui, liguei a batedeira na velocidade baixa e vou colocando a farinha até colocar toda, tá? Vai colocando. Ela vai, ó, agregando a farinha, tá? A batedeira não tá batendo em velocidade alta. Vai ficando uma massa fofona, mais pesadinha, né? Por conta da farinha. Por isso a importância da farinha estar peneirada. Vai deixar a massa mais leve depois. Pessoal, desliguei um pouquinho aqui, por quê? Porque nesse momento agora, ó, fica um monte de farinha grudada no globo da batedeira, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, dar uma raspadinha de leve, ó, só pra ajudar a minha batedeira aqui. Ó, isso acontece com qualquer batedeira. Tá, ó. Raspei aqui. Agora eu volto a bater. Aumentei um pouquinho a velocidade. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Essência de baunilha. Pode ser essência de baunilha branca ou a escura, tanto faz. Vou baixar. Essência de baunilha. Pra dar aquele cheirinho gostoso no pão de ló. Vou colocar 100 ml de água. A água tá em temperatura ambiente. Vou aumentar um pouquinho a velocidade. E agora vou colocar uma colher de sopa rasinha, pode ser de sobremesa ou de sopa bem rasinha, de emulsificante, tá? Ó, coloquei. Não tem problema o emulsificante, ele não vai deixar gosto residual no seu pão de ló se você colocar essa quantidade correta, tá? De uma colher de sopa ali rasa de emulsificante, tá? Emulstab, emulsificante, certo? O fermento a gente coloca por último depois. E agora que a gente acrescentou o emulsificante, a gente vai aumentar a velocidade na nossa batedeira na velocidade máxima e vai deixar bater por 10 minutos. Esses ingredientes aqui, eles vão dobrar todos de volume, vai ficar um pão de ló bem grandão, uma massa bem grandona, bem volumosa, tá? Então, vou aumentar a velocidade e vou bater por 10 minutos. Pessoal, bati aqui, ó, por 10 minutos. Olha como fica crescido o nosso pão de ló. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Vou acrescentar o nosso fermento. Gente, até aqui tudo ok, né? Muito fácil esse pão de ló, né? Não tem erro.
Mexi muito bem meu pão de ló. Agora eu vou colocar a massa nas formas, tá? As formas que eu vou utilizar hoje são duas formas de 17x8. Mas se você quer fazer bolos menores, e é uma boa ideia também você ter tamanhos menores desse bolo para vender no fim de ano e vender durante o ano todo, né? Ter esse sabor no seu cardápio, vale a pena ter os tamanhos menores. Se você quiser fazer em formas menores, para fazer vários bolinhos de uma massa, vai render de 4 a 5 forminhas de 14 centímetros por 5, tá? Eu também já fiz nesse tamanho de forma e rende entre 4 a 5, tá? Vai depender do tamanho do disco da massa que você quer. Mas hoje aqui a gente tá fazendo um bolo maior, tá? Vai ser um bolo mais pesado, porque como o foco é fim de ano, as pessoas vão reunir toda a família nesse Natal. Não esqueçam disso, ó a mente aberta. Esse Natal vai ser aquele Natal que as pessoas passaram muitos anos sem se reunir e vão se reunir neste Natal. Então, acredito que as comemorações serão grandes, as famílias estarão todas reunidas, então vão ser festas grandes. Então, as pessoas vão estar comprando aí bolo que serve 15 pessoas, 20, 25 pessoas, certo? Agora eu vou dividir a minha massa nas duas formas, tá? Eu vou no olhômetro, tá, gente? O forno já está pré-aquecendo em 180 graus, tá? Se o seu forno for um forno muito potente, pode baixar para 170, tá? Quando ela é uma massa que ela assa mais rápido que as demais massas, certo? E ela cresce também, geralmente, um pouco mais que as outras massas. E eu já vou dar para vocês várias dicas para que você não perca o seu pão de ló, porque o que mais acontece com o pão de ló, e a maior dificuldade de quem não faz pão de ló ainda, mas gosta muito de consumir, é por conta do pão de ló murchar um pouco depois que ele sai do forno, né? Vou dar 3 batidinhas para sair as bolhas de ar. Coloquei aqui dentro, ó, a rendimão vai ficar bem altinho aqui. Vou colocar no meu forno e vou falar para vocês algumas coisas, né, que podem fazer com que o pão de ló baixe. A primeira coisa é você não pré-aquecer em nada o seu forno, tá? O que eu quero dizer com isso, Mahara? Eu tenho que pré-aquecer mais do que as outras massas? Não, você tem que aquecer um pouco. Não precisa pré-aquecer 20 minutos, que isso também pode ser um agravante para depois a sua massa crescer muito e baixar, né? Murchar. Porque se o pão de ló, que é uma massa mais simples, mais leve, entra num forno que está pré-aquecido demais, está em temperatura alta demais, o que vai acontecer? Você vai colocar o pão de ló, ele vai dar aquela estufada linda que você olha assim, nossa, acertei o pão de ló. E aí, piscar o olho dentro do forno mesmo, às vezes sem que a gente precise abrir, ele começa a murchar, baixar, tá? Então você não vai ter mais esse problema. Pré-aquece o forno ali, uns 10 minutinhos já é suficiente para o pão de ló, na mesma temperatura em que você vai assar, tá? Então, pré-aquece, coloca ali e não abra esse forno antes de 30 minutos. Gente, não tem necessidade nenhuma de abrir o forno antes de 30 minutos, é pura ansiedade. Nem dá aquela espiadinha de leve, porque no que a gente abre o forno para dar aquela espiadinha de leve, entra a temperatura de fora, né, do ambiente, em contato com a temperatura. Aí dá aquele choque térmico, baixa a temperatura do forno e essa baixa temperatura brusca passa para nossa massa e ela reage como? Murchando lá dentro do forno, que vai causando aquele desespero na gente que está assistindo, tá? Então coloca a massa lá e deixa 30 minutos, não precisa mexer, não precisa fazer nada. Deixa lá que ela vai crescer linda. E outra dica importante, quando terminar de assar o seu pão de ló e estiver pronto, que você vai ver da mesma maneira que você vê qualquer outra massa, espetando um palitinho ali na lateral dele, mais pro centro, para ver se vai sair limpinho, ou uma faquinha saiu limpinho, você desliga o forno e não abre toda a porta do forno. Deixa a porta do forno entreaberta, um pouquinho aberta, e deixa o seu pão de ló ali dentro mais uns 5 minutinhos. E daí vai baixando aos poucos a temperatura, né? Vai baixando, vai ficando uma temperatura normal, quentinha, mais normal. E aí você não sai, não dá aquele choque térmico na massa, que também contribui muito para a massa do pão de ló, principalmente o pão de ló, baixar e murchar, certo? Então vou colocar no forno agora.
Pessoal, o tempo que o pão de ló fica no forno, ele varia, tá? Vai depender da potência do seu forno também. Mas geralmente é entre 35 minutos a 45 minutos. Vai depender também do tamanho da forma que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma forma maior, se vai utilizar forminhas menores, se vai usar forma de 5 centímetros, de 8, de 10. Tudo isso vai variar aí o tempo de forno aí das suas massas, tá? Porque forno é um casamento. Nem todos os fornos são iguais, eles se comportam diferente. A temperatura de 180 de um, às vezes não é igual a de outro, né? O forno, aquele mais velhinho, né? Já demora um pouco mais para pré-aquecer do que um forno que a gente compra, né, novinho. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração e conhecer o nosso forno, certo? Combinado? Então vai variar o tempo. E também tem várias outras questões com relação a massas de pão de ló, massa de chocolate, massa de churros, como eu faço a minha massa de pão de ló ficar com sabor de laranja. Mas todos esses detalhes, todas essas outras receitas e dicas e tudo mais que a gente pode fazer com uma receita de pão de ló, recheios, montagens de vários bolos, eu vou falar para vocês na nossa oferta super indecente, que hoje mesmo, às 8 horas da noite, para quem está aqui nesse grupo exclusivo VIP de Black Friday, vai ter acesso. Então, fique atento, daqui a pouco mais no decorrer da aula eu vou dar detalhes e vou falar para você como é que você pode conseguir agarrar essa oportunidade, como é que você vai estar dentro do nosso jogo, como é que você vai conseguir, de fato, abraçar essa oferta indecente que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, saibam que hoje ainda, às 8 horas da noite, quem estiver dentro do grupo já vai conseguir aí se antecipar, sair na frente da maioria e já dar logo esse primeiro passo para fazer esse Natal aí estourar de vendas. E agora que a gente colocou o nosso pão de ló no forno, a gente vai fazer os nossos recheios. Vamos fazer um recheio cremoso de ninho e vamos fazer também um recheio cremoso de doce de leite. Vamos lá? Vamos lá. Vamos primeiro começar pelo nosso recheio de ninho. Uma caixinha de leite condensado, tá? Eu optei pelos recheios feitos no fogo porque não adianta, tá, gente? Não adianta a gente querer romantizar recheio e coisa, porque não adianta. Nada supera o sabor do recheio feito no fogo. Principalmente se tratando do recheio de ninho e recheio de doce de leite. Eu amo demais, tá? Vamos colocar aqui 5 colheres de sopa de ninho. Se você puder peneirar o ninho, vai ajudar muito. E agora a gente vai mexer o ninho e o leite condensado aqui, tá? Até dissolver por completo esse leite em pó. Vamos lá? Gente, uma dica importante que eu quero dar pra vocês enquanto a gente tá no processo dos recheios enquanto vocês estiverem fazendo todo o processo deste bolo, na produção dos recheios da massa, vão fazendo fotos e vídeos, porque tudo isso pode virar uma montagem, né, de conteúdo para vocês postarem nas redes sociais, para as pessoas verem a riqueza, para vocês já ir, ó, ao ir mostrando toda a parte do processo e da produção do produto, deste bolo, né, que é o que a gente está fazendo agora, você vai aumentando o padrão do seu produto, você vai aumentando a percepção de valor do seu produto antes mesmo de falar o valor. Então, por isso a importância das postagens, da divulgação, da antecipação do que está por vir nas redes sociais de vocês. Então isso pode ser um spoiler e mostrando que bolo vai sair, qual vai ser o grande lançamento desse Natal. Vocês já podem fazer um lançamento deste bolo. Aliás, eu sugiro que vocês façam aí o lançamento deste bolo, o grande lançamento deste Natal no cardápio de vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão vender muito, certo? Depois que eu misturei muito aqui o leite em pó com o leite condensado, ó, aí sim eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, tá? O leite condensado e o creme de leite é a marca da preferência de vocês. Vou ligar o meu fogão aqui no fogo médio e vou começar a mexer aqui até a gente chegar num ponto firme de recheio, tá? Pessoal, teve uma coisa que eu não acrescentei aqui no meu recheio de ninho, mas se você vai utilizar uma panela mais fininha, que essa minha panela aqui ela é de fundo grosso, maravilhosa, é da Neoflan, tá? Espátula com ponta de silicone também é bem importante, porque ela consegue alcançar todos os cantinhos da panela, evitando de queimar, né? Evitando de criar aquele grumo embaixo, né? Então, se você não tem uma panela de fundo grosso, você pode acrescentar aqui uma colher de sopa de manteiga sem sal também. Ela vai ajudar
a evitar de queimar o fundo da sua panela, tá? Vai ajudar também o recheio a se soltar com mais facilidade do fundo, tá? Não é obrigatório. Se você tem uma panela bem grossa, boa, não há necessidade. Pessoal, aqui a gente chegou no ponto do nosso recheio, ó, já até desliguei, ó. Começa a cair em pedaços da colher, ó. Começa a soltar totalmente do fundo da panela, ó. Ó, ó. Vai soltando, ó. Vai ficando limpinho ali. E ele fica mais grossinho, ó. Vai caindo em pedaços. Vai parando em cima do próprio recheio, tá? Então a gente desliga, tira imediatamente da panela, porque a panela muito quente ela vai queimando, principalmente recheio de ninho, né? Então a gente já tira, já coloca aqui, ó. Tirei da panela, vou pegar um saquinho ou plástico filme, o que você preferir. E já vou colocar imediatamente em cima do recheio. Assim, a gente evita de criar aqueles gruminhos, sabe? Aqueles gruminhos chato, aquela casquinha, aquela película que cria em cima do recheio. Fazendo isso daqui a gente evita. Vou deixar o meu recheio aqui de ladinho descansando. Lembrando que os recheios que a gente vai usar no nosso bolo, eles precisam descansar, tá? Aí no mínimo umas 8 horas para você utilizar. Então o ideal é fazer o recheio num dia para fazer a montagem do bolo no outro. Certo? Agora a gente vai fazer o recheio de doce de leite cremoso. A gente vai começar colocando leite condensado também, tá? Uma caixa de leite condensado. Um potinho de doce de leite. O potinho que eu tô utilizando de doce de leite é aquele de 350 gramas, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu mostrar o doce de leite que eu tô utilizando aqui, que ele é bem escuro e eu amo de paixão. Deixa eu pegar aqui a caixinha dele. Se não tiver esse, você pode comprar outra marca também, tá? Mas eu vou mostrar porque eu gosto muito, que é a marca Mumu, tá? É, ó. O Daniel disse que não sabe se tem em todo o Brasil. Eu acho, pelo nome, eu acho que não. Acho que é uma coisa, é um produto mais aqui do sul, né? Isso. Mas tem outras marcas boas também de doce de leite, eu não tô me recordando muito agora, mas eu tô utilizando este. Tô mostrando que vocês gostam de saber, né? Vou misturar um pouquinho aqui o doce de leite com o leite condensado. Mahara, não vai ficar muito doce esse recheio? Vai. Esse bolo é aquele bolo marcante. O cliente vai experimentar, nunca mais vai esquecer na vida, tá? Mas é doce mesmo. Mas eu vou dar uma dica importante para quem quer suavizar um pouco mais esse doce de leite cremoso, tá? Mahara, não era mais fácil eu pegar esse doce de leite e já usar ele direto como recheio? Não. Aí sim ficaria muito doce, tá? Muito forte. Porque aqui ainda vai mais um ingrediente, que é uma caixinha de creme de leite. E agora eu vou dar a dica importante para quem quer suavizar um pouco mais. Mesmo adicionando uma caixinha de creme de leite, esse recheio ainda vai ficar doce. Mas não doce como se a gente fosse utilizar, por exemplo, o doce de leite puro, né, do potinho. Então o que você pode fazer para deixar ele ainda mais suave, uma regra para deixar mais suave? Você pode acrescentar mais uma caixinha de creme de leite se você quiser, tá? Mas pra mim, pro meu gosto, pro meu paladar e para aquilo que eu sei que as pessoas procuram no Natal, que é uma coisa marcante, boa, gostosa, doce mesmo para uma sobremesa, eu acho que aqui fica um equilíbrio perfeito, tá? Vai deixar cremoso por conta do creme de leite, vai deixar doce, vai estar com gosto marcante do doce de leite, tá? Então agora que eu misturei aqui os 3 ingredientes, aqui é a mesma situação do recheio de ninho. Se você tá usando uma panela fina, pode acrescentar uma colher de sopa de manteiga sem sal, tá? Recheios também, aqui a gente tá dando 2 opções de recheios que eu acho que são coringas também, porque doce de leite, ele combina com vários sabores de recheios para vários tipos de bolo, né? Ele é utilizado em bolo de aniversário, ele é utilizado em Marta Rocha, ele é utilizado como cobertura de bolo caseiro, cobertura de caseirinho, ele é utilizado para bolos de aniversário, bolos de festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Ele é rico, ele combina, né, com nozes, com coco. Então ele é um recheio que, se você souber utilizar e equilibrar com outros sabores, não te falta nada no cardápio, tá? E o ninho, então, nem se fala, né? O ninho, ele não pode ficar de fora. Então vai ter várias combinações de recheios e opções de recheios lá dentro da nossa oferta indecente que a gente preparou para vocês, que a gente vai já falar logo mais, tá? Então a gente vai ter várias outras opções,
várias, para quem quer recheios de batedeira, vai ter várias outras opções, tá? Aquele famoso passo a passo para conseguir mesmo, de fato, aí ser uma grande confeiteira no ano que vem. Gente, eu preciso reforçar, já que a gente já tá na nossa segunda receita de recheio aqui, que essa aula ela fica disponível por tempo limitado e nunca mais você vai conseguir assistir, tá? Somente, claro, quem conseguir aproveitar a nossa oferta irresistível hoje à noite vai conseguir ter acesso a essa aula pro resto da vida, tá? Mas ela disponível aqui dentro do grupo, ela tem um tempo limitado, tá? Então não fica por muito tempo, ela vai ficar disponível apenas 24 horas, depois sai do ar e já era. E a mesma coisa a nossa oferta, ela vai ficar no ar somente até amanhã às 23h59. Então não dá para perder, não dá para marcar bobeira, não dá. Essa é a oportunidade, aquela que você tem que agarrar, tá? Muito da nossa vida, dos resultados que a gente tem, é às vezes por falta daquela decisão que a gente deixou passar. Aquela atitude que a gente ficou em cima do muro, aquela ação que a gente devia ter tomado e ficou com medo, com receio. A maioria das vezes, os bons resultados estão todos presos lá naquelas decisões que a gente fica deixando para depois, né? E não adianta um negócio lucrativo, o seu negócio de confeitaria aí na sua casa, vai fazer bem para você e para toda a sua família. Vale a pena a gente pensar nisso, né? Chega de deixar as boas oportunidades passarem, né? Desapercebidas, porque não terá outra chance. Essa é a chance e a oportunidade que quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega nunca mais, certo? Liguei o meu fogo aqui no médio, mesma coisa do de ninho, e vou mexer até chegar naquele ponto mais cremoso, grossinho, né? Porém firme, certo? Pessoal, deu 32 minutos o nosso forno. Olha como é que ficou o nosso pão de ló. Ó, lindão aqui. E aqui o de baixo, que eu coloquei menos massa mesmo, ó. Maravilhoso. Ó. Prontinho. Pessoal, aqui também chegamos no ponto do nosso recheio cremoso de doce de leite, ó. Ele fica um pouco mais cremoso que o de ninho mesmo, ó. Tá? Vou colocar imediatamente também no potinho. E tem que deixar ele descansar de um dia para o outro. É importante isso, ressaltar isso para vocês. Por quê? Porque é um bolo que a gente vai montar ele tudo no mesmo dia. A gente não precisa ficar deixando ele prensado por horas e horas na geladeira para montar e fazer a decoração. Essa que é a maravilha desse bolo, tá? Então aqui o recheio, vamos cobrir com o saquinho igual a gente fez com o de ninho, né? Vou botar aqui, ó, encosto e deixo descansar. A gente deixa ele descansar em temperatura ambiente. Depois que ele esfriou completamente, é que a gente pode armazenar na geladeira e deixar na geladeira até o dia seguinte, tá? Vou desenformar o nosso pão de ló aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Ó. Pão de ló maravilhoso. O pão de ló, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse pão de ló aqui, ó, vocês podem fazer ele de manhã e já utilizar no mesmo dia, tá? Deixa ele descansar aí umas 6 horinhas, já vai ser suficiente, tá? O outro, ó. Ele é bem firme, bem... Olha que lindo. Olha o barulhinho. Viu? Maravilhoso, né? Eu vou deixar ele de ladinho aqui porque eles não descansaram ainda, então a gente não vai poder utilizar esse pão de ló agora. Eu já tenho um pão de ló que foi feito hoje de manhã, inclusive, né? Estamos gravando esse vídeo cedo, então já tá pronto aqui, descansado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, cortadinho. A gente fez cada massa, cada disco desse aqui, a gente cortou no meio. E aí fizemos 4 discos, então, ó, de pão de ló que a gente vai utilizar na montagem do nosso bolo maravilhoso, que já tá aqui separadinho. E eu também já tenho o recheio que descansou, que a gente fez um dia antes. Vou mostrar pra vocês.
Deixa eu mostrar pra vocês a textura que fica o nosso recheio de ninho. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Olha a textura do nosso recheio de ninho. Olha que firme, olha que maravilhoso. E esse mesmo recheio de ninho que a gente vai usar para rechear o nosso bolo, a gente vai usar também para cobrir o nosso bolo. Então, vocês têm noção da maravilha? Só que tem um detalhezinho ainda no recheio de ninho que a gente vai fazer uma transformação nele para a parte dele, como cobertura, ficar ainda mais combinante com esse bolo. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, aqui a textura do recheio de ninho, maravilhoso. E aqui a gente tem a textura do nosso recheio de doce de leite. Olha, olha. Olha a firmeza. Olha, por que não precisa ficar prensado tanto tempo o nosso recheio cremoso? Olha a textura que ele tá. Firme, cremoso, macio, ó. Passa segurança. Um recheio desse aqui você pode trabalhar com total segurança, com confiança. Não precisa ficar com medo, nem ficar prensando. Até porque para uma produção grande de Natal, com um pensamento focado em fazer 5 mil reais vendendo esse bolo, eu não posso ficar preocupada, né? Desconfiada com o recheio, preocupada que esse recheio não vai aguentar, ou que vai vazar do meu bolo, ou um pão de ló que vai se quebrar. Eu preciso de coisas confiáveis. Uma massa estruturada de pão de ló e recheios firmes para que a minha produção possa ser mais rápida e eficaz. E com uma produção mais rápida em pleno Natal e Ano Novo, a gente consegue faturar muito mais, a gente consegue atender muito mais demanda, a gente consegue pegar muito mais encomendas. E também ter mais opções de pronta entrega, que eu também indico que você faça esse bolo aqui de pronta entrega em porção menor, tá? Então, recheios prontos, massa pronta, vamos para a melhor parte, a montagem desse bolo que vai ser, ó, o top 1 aí do teu cardápio esse ano. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos então para a montagem no nosso bolo. Eu vou usar também aqui uma calda que eu fiz com água e leite condensado, tá? Aqui é uma bisnaga de 250 ml de água. A gente colocou umas 3 colheres de sopa bem cheia de leite condensado, tá? Eu não quis colocar muito leite condensado nessa calda para não deixar mais doce, porque o nosso bolo ele já é doce, já tem um sabor característico aí do leite condensado nos recheios. Mas eu acho que combina super a calda de leite condensado. Mas você pode usar também uma calda neutra, tá? Então agora eu vou pegar aqui o nosso pão de ló e vou começar. A montagem que eu vou fazer aqui, eu gosto de chamar de montagem livre. Por que a montagem livre? Porque eu não coloco o acetato primeiro. Eu faço toda a montagem no meu bolo. Massa, recheio e massa. E aí depois é que eu venho e coloco o acetato e aperto um pouquinho. E deu, deixo uns 10 minutinhos, 15 minutinhos na geladeira, só para ele firmar um pouquinho e deu. Já posso fazer toda a decoração com total segurança. Vou começar colocando então uma camada de massa aqui, tá? Vou passar uma camadinha de recheio com a própria colher aqui, só para minha massa grudar bem aqui. Fica mais firme, tá? Lembrando que eu tô usando aqui a massa no diâmetro de 17 centímetros. Esse cake board que eu tô usando, ele é de aproximadamente 25 centímetros, tá? Então, coloquei aqui. Vou molhar a minha massa, tá? Pão de ló seguro, super estruturado. Não precisa ter medo, tá? Mas também não precisa molhar muito, por quê? Porque é um bolo que vai levar morangos frescos. E isso eu sei que é outro medo de vocês, tá? Mas com esse bolo aqui, com esse recheio e essa massa estruturada, você não precisa ter medo de usar os morangos frescos, que é os morangos assim, ó. E eu vou dar uma dica de como eu vou utilizar esse morango aqui para evitar que ele solte tanto líquido. Porque é da natureza do morango soltar água, tá? Mas se a gente cortando ele da maneira certa, ele vai soltar menos água, tá? Então, coloquei uma camada de massa, agora a gente vai colocar uma camada de recheio. E olha que coisa incrível aqui que eu preparei também para essa aula. Mahara, esse é o momento que eu vou travar, eu tenho certeza. A massa eu já entendi como é que faz, os recheios que tu ensinou realmente são maravilhosos, ficam estruturados, mas agora o meu problema é a parte da montagem. Eu preciso muito
faturar alto nesse Natal, mas eu não tenho todos os utensílios para fazer uma decoração bafônica de um bolo aí que vai ser o top 1 do meu cardápio. Eu preparei algo incrível. Eu tinha falado que eu tinha preparado algo realmente transformador para esse aulão, não é? E se eu falar para você que você não vai precisar de mais, praticamente quase nada para fazer a decoração desse bolo? Isso mesmo, a gente não vai usar bico de confeitar, a gente não vai usar espátula alisadora, a gente vai usar apenas isso daqui, ó. Que eu tenho certeza que vocês terão em casa. A gente vai usar essa espátula aqui, ó. Uma espátula assim, ó. Isso daqui é o nosso utensílio para decorar o nosso bolo. A gente vai colocar os recheios com a colher no nosso bolo. A gente não vai usar mangas de confeitar e todo aquele monte de coisa que precisa, tá? A gente vai fazer uma coisa básica, prática, mas que vende muito e que qualquer pessoa vai poder já aplicar hoje mesmo, tá? Então, ó, eu disse que eu tinha preparado algo muito legal para vocês. Então, a gente vai pegar o nosso recheio, que tá cremoso. Por isso a importância de ser um recheio cremoso, ó, porque ele facilita, ó. Então vamos colocar aqui uma camada generosa, tá? De recheio. Vou pegar outra colher menorzinha pra espalhar aqui, tá? Então vou espalhando, tá? Mahara, mas vai ficar um pouquinho pra fora, talvez o recheio. Fica tranquila, fica tranquilo aí assistindo, porque tudo vai dar certo no final. Eu já fiz muito bolo assim pra vender no Natal, ó. Eu precisava de algo que fosse fácil, que fosse rápido, que eu não precisasse lotar a minha geladeira de bolo prensado, né? Porque chega um momento que não tem espaço na geladeira para tanto bolo prensado, né? E aí daqui a pouco a gente já começa naquela confusão. Meu Deus, quanto tempo eu deixei esse prensado? Quanto tempo eu deixei aquele? Será que o recheio vai... né? Aí não sabe fazer um recheio estruturado também, deixar descansar. E aí fica com aquele medo, assombrando, né? Que o bolo vai desmoronar, o cliente vai pegar e vai andar em rua esburacada. Eu sei, já passei por tudo isso. Tudo isso. Não sei exatamente o que eu tô falando aqui. Podem ficar tranquilos. Não vou ensinar a passar pra vocês uma coisa que eu não tenho certeza que vai aguentar o tranco aí de uma produção movimentada de Natal. Podem ficar tranquilos, tá? Aqui, ó. Botei o recheio. Camada generosa, tá, gente? Não pode miséria no Natal, tá? E agora, o que a gente vai fazer com esses morangos, Mahara? Tem duas maneiras que você pode aplicar o morango aqui. Uma é como eu vou fazer, porque é a maneira que eu gosto no meu paladar, que eu acho mais incrível de consumir um bolo com morango, que é o morango com pedaços graúdos, grandes, tá? Então, aqui os morangos eu vou cortar no meio, tá? Alguns eu posso cortar um corte a mais, vai depender do tamanho do morango. E aí, eu vou aplicar direto aqui no recheio, tá? Outra maneira que você pode fazer é aplicar primeiro os morangos direto na massa e depois o recheio. Aí você pode fazer também uma camadinha, uma cinta de contenção na lateral. Mas eu vou mostrar como eu faço e eu não uso cinta de contenção. Vou montar exatamente como eu fazia, tá? Então, tô com os morangos aqui, morangos bem graúdos. E vou cortando no meio e aplicando, ó. O recheio tá tão firme que ele praticamente agarra. Esse recheio de ninho, ele tem também esse dom, ele meio que agarra as frutas, tá? Lavem os morangos bem lavadinhos. Se você quiser também, você pode colocar esse morango numa peneira, botar um pouquinho de açúcar em cima e deixar ele esforar ali, que daí também vai saindo toda aquela água, aquele excesso de água do morango, tá? Eu vou fazer aqui como eu fazia, que eu preciso de um processo rápido, eu preciso de algo que não me dê mais processos para fazer. Então, por isso que eu tô trazendo aqui de maneira muito rápida e muito objetiva para vocês, tá? Eu queria realmente ensinar um bolo que fosse colocar din-din no bolso de vocês, sem muita etapa, né? Sem muita função. Então, aqui, ó, isso aqui se torna fácil, isso aqui é vida, ó. A gente vai aplicando os morangos aqui, tá? Se você quiser, pode cortar algum em pedaços menores para ir encaixando. Bolo com morango, gente, o cliente, ele quer sentir morango, tá? Não pode ter miséria. O cliente quer bolo com morango, tem que ter morango. Esse negócio de um morango caldo lá na garfada do bolo do cliente, não tá com nada, tá? Eu, particularmente, amo sentir o morango em pedaços graúdos quando eu tô consumindo, tá? Então, fiz uma camada de recheio. Agora, a gente vai pra segunda.
aqui. Vamos molhar. Mahara, vai ficar alto? Vai ficar alto, mas você pode diminuir o tamanho do disco da sua massa, diminuir um pouquinho o tamanho da camada de recheio, tá? É que eu sou exagerada, mas depois, quando eu colocar o acetato aqui e pressionar um pouquinho pra baixo, vai baixar, tá? Agora a gente vai colocar uma camada do nosso doce de leite cremosão maravilhoso, tá? Então aqui, ó, olha a firmeza. Tem como esse recheio vazar, gente? Tem como eu ficar preocupada aqui? Não tem, né? Então vamos lá. Olha o pão de ló também, tá firme. Posso mexer bastante, que ele permanece. Vamos botar aqui. Coloquei uma camada de doce de leite. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Morangos graúdos, partidos ao meio, bem acomodados aqui. Vocês podem perceber que eu não coloco o morango muito até a beirada não também, né? Nessa última camada de recheio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ninho em pó aqui em cima. Quem gosta de ninho, gente, gosta do ninho de verdade, tá? Eles gostam de sentir o sabor do ninho. Então esse bolo aqui, ele é aquele bolo ostentação mesmo, tá? Tem que sentir o gosto das coisas. Morango, tem que ter morango bem pedaçudo. É ninho, coloca também numa camada do recheio o ninho em pó. A pessoa ama, quem gosta de ninho, ama sentir ninho na boca. Ama, ama. Isso vai ser um diferencial também no bolo de vocês, tá? Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Olha as camadas de recheio deste bolo. Meu Deus. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espátula pequenininha. Uma espátula assim, tá? Que é a que a gente usou ali. E vou só puxando aqui, se ficou algum excesso de recheio, eu vou puxando pra deixar retinho aqui, tá? Que nem doce de leite aqui tava querendo sair um pouquinho pra fora da linha do bolo. E o de ninho aqui também, tá? Porque agora eu vou ter que nivelar esse bolo todo com recheio de ninho, tá? Por fora. Mas o que eu vou fazer? Deixa eu botar aqui. Vou pegar o nosso recheio de ninho e vou colocar aqui junto com o meu recheio de ninho um pouquinho de doce de leite. Lembra que eu falei pra vocês que tinha mais um detalhezinho ainda? Então eu vou pegar aqui, eu já tenho o recheio de ninho pronto aqui. E vou colocar um pouquinho de doce de leite aqui. Só pra tirar essa cor absoluta do branco do ninho e para dar aquela mistura de sabor, tá? Vai ficar lindo depois para usar como cobertura. Então vou misturar aqui esse recheio de ninho com essa colherada de doce de leite, tá? Que vai ser a cobertura pra gente cobrir todo esse bolo, tá? Bom, pessoal, recheei o meu bolo, o que eu vou fazer? Eu quero deixar ele mais ajeitadinho, né? Que ele tá aqui meio torto. Então o que a gente vai fazer? Vou passar o acetato aqui então, tá? Ó. O acetato ele vem enroladinho assim, a gente vira ele ao contrário, certo? Então eu vou colocar aqui no meu bolo. Tem que apertar bem, tá? Porque agora vai ser a hora que ele vai se enjeitar. Então a gente aperta bem. Depois que a gente passou bem, apertou bem, vou colocar mais uma aqui pra ficar mais seguro.
Coloquei, agora eu vou dar uma apertadinha, ó. Ó, como ele vai baixar agora, ele vai se ajeitar e vai facilitar pra mim colocar a cobertura depois, tá? Pode apertar um pouquinho, ó, vai se assentar, ó. As camadas vão se ajeitando. Ó. Apertei bem. Agora eu posso também colocar um pouquinho de calda aqui na parte de cima. Não precisa colocar muito, que é um bolo que tem bastante morango. O morango já vai servir como uma caldinha natural também. E agora, eu posso levar ele pra geladeira e deixar uns 10, 15 minutinhos só pra ele firmar e pegar o jeito do acetato aqui, né? O ângulo do acetato. Ou eu posso já tirar o acetato e já colocar a cobertura se ela já estiver no ponto correto, tá? Então eu vou colocar o meu na geladeira 10 minutinhos pra misturar bem a cobertura e depois já vou começar a aplicação. Pessoal, aqui então, ó, a nossa cobertura é essa cor que ela fica, ó. Olha como ela ficou um pouquinho mais escurinha. Ó, ainda tem uns nuances de doce de leite aqui. Um pouquinho mais escurinha que o ninho, mas também não tá na cor do doce de leite, ó. Aí vai dar aqueles nuances ali de doce de leite. Vai ficar perfeita pra usar como cobertura aí pro nosso bolo. Olha como são coisas fáceis, misturas que a gente vai fazendo e que vão facilitando a nossa vida. Então a gente já tem a nossa cobertura pronta. O utensílio principal que a gente vai usar tá aqui pronto. Ninho e morangos. Eu tenho tudo que eu preciso para fazer aquela decoração mais chamativa do mundo para esse bolo ser o carro-chefe aí para este ano eu vender muito no Natal e no Ano Novo também, e depois vender esse bolo durante o ano inteiro. Então, antes da gente começar a decoração do nosso bolo, que fica lá descansando uns 10 minutinhos na geladeira, deixa eu falar para vocês da oferta indecente que eu e minha equipe preparamos com exclusividade para você que está aqui dentro do nosso grupo VIP de WhatsApp. Bom, pessoal, eu fiquei muito tempo pensando no que eu iria oferecer a vocês como uma solução, né, para os problemas que muitos de vocês passaram o ano todo me falando. Mahara, eu não sei por onde começar. Mahara, eu não sei como produzir produtos fáceis e econômicos para ter uma maior lucratividade. Mahara, o meu problema é tempo e organização. Mahara, o meu problema é com a alta dos ingredientes. Cada vez os ingredientes têm subido mais e assim o meu lucro tem ficado cada vez menor e aí eu não tô conseguindo. Mahara, eu não sei vender nas redes sociais. Eu não sei crescer utilizando as redes sociais. Eu não sei utilizar o Instagram da melhor maneira possível para ganhar mais clientes. Eu não sei fazer vendas todos os dias através dos meus stories. Eu não sei como escolher o produto para ser o meu carro-chefe. Eu não sei colocar o preço certo no meu produto. Eu me atrapalho na hora de colocar a precificação. Então eu passei o ano de 2022 ouvindo várias e várias vezes, eu e minha equipe, os administradores dos grupos de WhatsApp que fazem parte da nossa equipe, ouvindo essas mesmas queixas todo santo dia de vocês. Então, pensando nisso, a gente resolveu criar uma oferta que eu tô chamando de oferta indecente. Por quê? Porque você, com exclusividade, vai ter a oportunidade de adquirir um produto onde ele vai abraçar todos esses problemas. Ou seja, você vai ter todos esses problemas resolvidos de uma vez por todas com a compra do nosso produto especial. A gente preparou para você um pacote premium de apostilas Mahara Bortolotti. O que contém nesse pacote premium, Mahara, de tão diferente? Nesse pacote premium você vai ter acesso às 20 melhores apostilas da Mahara Bortolotti. Quais são essas 20 melhores apostilas, Mahara? Você vai ter uma apostila com foco e direcionamento e com todo o passo a passo bem explicado sobre todos os tipos de massa. Sabe aquele problema? Não sei fazer um pão de ló, não sei qual a quantidade que eu troco de ingrediente para transformar um sabor de baunilha em sabor de chocolate, eu não sei fazer a massa amanteigada, eu não sei qual o melhor ingrediente que eu uso para uma massa amanteigada, eu não sei fazer uma massa à base de óleo, o tempo de forno é diferente de uma massa para outra.
Então, todos esses problemas, tudo que você tem de problema com massa, vai ter a solução dentro da nossa apostila de massas. A gente também tem uma apostila de bento cake pensando naquelas pessoas que querem começar com bolos, mas tem medo de já começar com bolos maiores. Então a gente criou essa apostila de bento cake pensando nessas pessoas que querem começar com produtos menores. A gente também tem a apostila de bolo caseiro para quem mora em regiões onde o bolo caseiro é o produto que mais vende. Só que a pessoa não sabe fazer os melhores bolos caseiros de forma estratégica a chamar a atenção das pessoas, a despertar o desejo de consumo nas pessoas. Então, pensando nisso, temos também a apostila de bolos caseiros da vovó. Temos também a apostila de recheios. Essa apostila, em especial, ela é aquela que é o xodó. Recheio, eu gosto de falar que recheio é o coração da confeitaria. Se você sabe fazer um bom recheio, ele salva o teu produto. Caso você não acertou na massa, ou a massa ainda não está perfeita, ou aquela cobertura ainda não está incrível, o recheio ele salva e ganha o coração do cliente. Então essa apostila de recheios, ela tem os principais recheios que vão fazer com que você saia de um ponto inicial na confeitaria para um ponto profissional. Temos também a apostila de chantilly e chantininho, ensinando todo o passo a passo para que você nunca mais passe sufoco com ponto de chantilly e chantininho, chantilly derretendo, chantilly vazando, chantilly rachando dentro da geladeira. Então tem todas as nossas receitas de chantilly e chantininho em passo a passo para que você não erre nunca mais no ponto dessa cobertura. Temos também uma apostila para quem quer começar com bolo no pote, né? Bolo no pote todo mundo sabe que é uma ótima opção de ter no cardápio, porque é um bolo fácil de fazer e você consegue aproveitar muitas vezes aquela massa que sobrou, aquele recheio que não foi todo naquele bolo, e aí se torna mais um produto para trazer mais lucratividade para o teu negócio. A gente também pensou na apostila de bolos fit. Essa apostila é pensando naquelas pessoas que querem consumir um produto gostoso, porém com ingredientes mais saudáveis, e tem muita procura. E também tem muita gente deixando dinheiro na mesa porque não tem nenhum produto fit no cardápio. Então esse problema também está solucionado. Temos também a nossa apostila de caseirinhos, que nada mais é como se fosse bolos caseiros, só que feitos de outra maneira, uma maneira às vezes mais atrativas, em porções menores, né? Às vezes o bolinho, o mini caseirinho, ele serve apenas para uma pessoa, então às vezes é uma boa opção também até para ter como sobremesa aí na sua produção. Temos também uma apostila de bolos decorados, para quem quer começar com bolos, quem já quer começar fazendo bolo decorado, então tem uma apostila especial com várias dicas, técnicas e tudo em passo a passo sobre bolos decorados. Temos também a minha apostila de mini tortas. Para quem não sabe, eu comecei vendendo fatias e também mini tortas na minha região. Essas mini tortas eram um verdadeiro sucesso. Eu fazia mais de R$2.000 só com essas mini tortas. Tem também a apostila de geladinho gourmet. Geladinho, para quem não sabe, é tipo aquele sacolé. É um produto bom para vender no verão. Tem lugares que é quente o ano inteiro, então é bom ter essa opção de produto também. Também teremos a nossa apostila Copos da Felicidade, que é maravilhosa para você colocar em prática e já começar a faturar. Também teremos a nossa apostila de brownie. Tem muita gente que estava pedindo pra gente colocar essa apostila também no nosso pacote premium deste ano, então a apostila de brownie está também. Tem também a minha apostila com receitas secretas. Essa apostila é uma relíquia, tem várias receitas que eu amo, como a minha torta fria, que também foi um sucesso. Quando eu vendia ela, era um dos produtos que eu mais vendia, que as pessoas mais queriam, e é aquele produto perfeito, sabe pra quê? Pra você fazer aquele famoso kit café. Eu ganhei muito dinheiro também vendendo esse kit café, que continha meia torta fria, uma mini torta e um refrigerante de 2 litros. Eu vendia horrores esse kit café e você pode ter acesso nas suas mãos a essas receitas incríveis para começar hoje mesmo também o seu kit café e vender muito. Também não poderia deixar de faltar a nossa apostila de fatias, né? Todo mundo sabe que fatias tem cada vez ganhado mais espaço nas redes sociais. Ou as pessoas estão cada vez mais procurando por um produto que elas também consumam um único pedaço, né, para consumo próprio, não para várias pessoas. Então a fatia ela vem para atender essas pessoas que querem uma sobremesa para já.
né? Eu quero uma fatia só pra mim, eu não quero comprar um bolo inteiro. E ela também te salva daquele bolo que você não conseguiu vender nos primeiros 2 dias de pronta entrega, porque você pode fatiar todo esse bolo e fazer com que ele vire uma linda fatia para vender num valor bem mais baixo do que o bolo inteiro. Colocamos também no nosso pacote premium a nossa apostila de sobremesas. Sobremesa também é um ótimo negócio para você vender aí na época do Natal e Ano Novo e também em todas as festas do ano, durante o ano todo. Tem várias sobremesas incríveis, inclusive sobremesas que eu faço para a minha ceia de Natal e que você poderá ter acesso hoje mesmo. Tem também a nossa apostila de cupcakes, né? Cupcake é um bolinho super fácil de fazer e também é uma ótima opção para quem quer começar na confeitaria, mas está com medo de já começar com uns bolos maiores. Então, cupcake também é uma ótima para você levantar uma grana maravilhosa aí durante o ano inteiro. Tem também uma das minhas preferidas, a apostila Bolos de Vitrine. Bolo de vitrine, só o nome, né? Só o nome já chama atenção. Só o nome já passa um valor elevado. Bolos de vitrine. Você vai ter acesso a uma das melhores apostilas de bolos de vitrine que você já viu na vida. Nela tem várias receitas, técnicas e decorações para você fazer os bolos de vitrine mais lindos que você já viu. Tem também a minha apostila de empreendedorismo, aonde eu te ensino em passo a passo como você faz para crescer nas redes sociais, como você faz para vender todo santo dia, como você faz para ter uma produção que te dê lucro de verdade. Porque ser um empreendedor de sucesso não é só ter acesso a boas receitas. Vai desde o seu posicionamento, da sua postura, da maneira que você se veste, da maneira que você trata as pessoas, da maneira que você atende o seu cliente, no pós-venda, tudo isso fala também sobre a empresária que você quer se tornar, né? A dona de um negócio que você quer se tornar. Então, dentro dessa apostila de empreendedorismo, eu falo bastante nesse ponto. Eu pego assim, passo a passo, para você conseguir chegar de fato a um bom faturamento, para que você consiga de fato lotar a sua agenda de encomendas, tá? E para finalizar, também tem a nossa apostila de coberturas. A apostila de coberturas, ela entra lá no ranking da apostila de recheio. Ela é tão especial quanto, porque cobertura e recheio podem salvar um produto, tá? Então, não esqueçam disso, recheio e cobertura são importantíssimos e a gente trouxe as melhores receitas de recheio e cobertura nessas duas apostilas aí para você ter acesso hoje mesmo. Bom, eu falei o nome das nossas 20 apostilas, né? As nossas top apostilas que estão todinhas incluídas no nosso pacote premium para quem tá aqui dentro do grupo, tá? Mas, não satisfeita com essas 20 apostilas incríveis que juntas já dariam aí muito mais de R$400, a gente resolveu ainda dar mais 2 bônus exclusivos para vocês que estão aqui. O primeiro bônus, eu considero ele um dos mais importantes para quem quer começar no mundo da confeitaria, mas não tem controle nenhum sobre finanças, não sabe muito sobre matemática, tem dificuldade na hora de separar a quantidade de ingredientes, né? Quando você faz um bolo, por exemplo, que nem a gente fez o pão de ló, às vezes as pessoas elas não sabem como é que faz a divisão e o cálculo para chegar naquela quantidade ali que a gente gastou de farinha, por exemplo. A gente usou 250 gramas de farinha para o nosso pão de ló. Só que tem gente que não sabe fazer essa divisão, esse cálculo para chegar quanto então? Se a minha farinha custou R$5, quanto então que custou aqueles 250 gramas de farinha? Ou se minha farinha custou R$3,75, quanto que me custou aquelas 250 gramas de farinha? Então, esse bônus é especial para resolver esse problema específico que é a precificação. Então, o bônus 1 é uma aula completa de precificação que o Daniel vai dar para vocês, explicando em passo a passo como você faz para colocar o preço correto nos teus produtos. Seja qual produto você for escolher para trabalhar, essa maneira de precificação e as técnicas que ele vai ensinar na aula vai clarear a sua mente como nunca. Você vai ver como é fácil precificar um produto de maneira correta e como você pode, de um produto, fazer a mesma precificação para outro produto. Então, você não pode perder, esse bônus, tá imperdível. Só esse bônus já valeria todo o valor do nosso produto, certo?
E o segundo bônus é uma aula de marketing para confeitaria que eu vou dar para vocês. Uma aula maravilhosa, onde eu vou ensinar como você faz para se posicionar da maneira correta, usando o seu Instagram, usando o seu Facebook, usando o seu WhatsApp. Essas 3 redes que, se você juntar elas, pode ser aí, ó, um lugar para você tirar dinheiro todos os dias com a venda dos seus produtos, se você souber usar da maneira certa e usando as estratégias certas que eu utilizei para lotar a minha agenda de encomendas e para fazer venda dos meus doces todos os dias. Então, esse é o nosso pacote premium de confeitaria aí deste ano, onde você vai ter acesso hoje. Por que hoje? Porque a gente quis espichar um pouquinho mais o tempo. A gente ia liberar o link de compra dessa oferta indecente somente amanhã. Mas pensando no grande número de pessoas que estão dentro dos nossos grupos, sério, gente, tá assim, ó, os grupos lotados de gente. Então a gente sabe que o número de procura vai ser grande, porque já tem gente que passa o ano todo esperando a nossa Black Friday para ter a oportunidade de adquirir o nosso kit de apostilas. Esse ano ele tá muito mais robusto, muito maior e muito mais imperdível, tá? Então, quem tiver aqui dentro do grupo vai ter acesso com antecipação o link de compra para conseguir já adquirir o nosso pacote premium deste ano, certo? Agora eu vou falar o preço, tá? Então agora, deixa eu falar para vocês o preço. Mas antes, tenho que lembrar, você também vai receber como bônus a aula, né? O nosso aulão de Black Friday de hoje, você também vai receber como bônus. Você vai ter acesso a essa aula de hoje também pro resto da vida, tá? Se você adquirir o nosso produto. Então deixa eu falar o preço para vocês. Todas as 20 apostilas, o aulão que a gente tá dando hoje, que é confeiteira em um dia, né? Vocês vão sair dessa aula aqui sabendo toda a produção de um bolo aí que pode ser o top 1 deste ano. Vocês vão ter acesso às 20 melhores apostilas da Mahara Bortolotti, com as melhores receitas, com as melhores técnicas, solucionando todos os problemas que vocês têm e dando assim um mar de oportunidades, tá? Vocês vão ter acesso a uma aula incrível de precificação, para nunca mais ficar no prejuízo. Vocês vão ter acesso a uma aula de marketing. Então vocês terão acesso a tudo isso. O valor das nossas apostilas, né? Se fosse colocar mesmo o valor que custa só a aula de precificação do Daniel e a minha aula de marketing, que tá impecável, e já daria mais de R$997. Gente, 20 apostilas incríveis, com mais os vídeos bônus, mais o nosso aulão. Mas a gente tinha programado para vender o nosso kit a R$497. Vale, né? Porque você vai ter aí em suas mãos o que você precisa. Mas, pensando em todo mundo que tá aqui dentro desse grupo exclusivo, né? Para quem tá aqui participando do aulão, para quem vai assistir a aula até o final, para quem vai ficar dentro do grupo até amanhã direitinho, a gente vai liberar o link de compra hoje com valor promocional, tá? Então a gente vai fazer um super desconto. De R$497, você vai conseguir adquirir tudo por apenas R$97. Isso mesmo, R$400 de desconto para você que está aqui dentro deste grupo VIP, tá? Então hoje, às 8 horas da noite, a gente já vai liberar esse link de compra. Mas um detalhe, o tempo é limitado e passa voando. Esse link de compra vai ficar disponível somente até amanhã às 23h59. Isso mesmo. Não tem choro, não adianta chamar a gente no privado, é só até amanhã às 23h59. Deu meia-noite, o link de compra é fechado e ninguém mais consegue comprar esse produto nunca mais e nem assistir o nosso aulão, tá? Então por isso que eu falei pra vocês, gente, é sério, assiste essa aula o quanto antes que você puder, coloque em prática, anota a receita que eu passei pra vocês aqui durante a aula e corre! Hoje, às 8 horas da noite, já clica no link, vai ter a opção de pagamento no cartão de crédito. Se você quiser fazer no cartão de crédito, fica 12 vezes de R$ 9,45, aí menos de R$10 por mês para ter acesso a todo esse conteúdo incrível. Você pode fazer também no boleto bancário, fica R$ 97 à vista no boleto. Tem a opção também de pagamento no Pix.
Então tá muito facilitado. Não marca bobeira, porque depois não vai ter segunda chance, tá? A gente não vai vender mais esse produto esse ano, nem ano que vem a esse preço, certo? Então é chance única. É Black Friday de verdade, não é papo furado não. É somente até amanhã às 23h59 que a gente vai deixar o link de compra dessa nossa promoção indecente liberada, tá? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês importante. Dividindo o valor que a gente tá vendendo no nosso pacote premium, sabe quanto que custaria cada apostila? Sabe quanto que vai custar pra você cada apostila? R$ 4,85. Isso mesmo, R$ 4,85 cada apostila, que só cada apostila dessa já pode aí, ó, dar uma grande virada na sua vida. Então não percam essa oportunidade, R$ 97,00 por todo o nosso pacote premium de apostilas, mais as 2 aulas bônus e mais o nosso aulão de Black Friday que também você vai levar. Então, hoje, às 8 horas da noite, o administrador do grupo vai liberar o link antecipadamente para você que tá dentro do grupo. Aliás, né? Quem tá aqui dentro do grupo é quem vai ter acesso a essa condição especial, certo? Essa Black a gente preparou com todo carinho, é a oferta mais indecente de toda a minha vida, né? 20 apostilas, mais aulas bônus a R$ 97,00, né? Pode fazer você faturar muito ainda nesse Natal e Ano Novo. Não tem nem palavras para dizer, tá, gente? Então é um presente praticamente que a gente preparou essa oferta maravilhosa aí para você que tá aqui no grupo. Então agora que eu já revelei tudo e você já tá atento, né, ligado, eu vou fazer a decoração do nosso bolo. Vamos lá? Pessoal, tirei aqui o bolo. O bolo ficou literalmente o tempo que eu fiquei conversando com vocês agora, tá? Então eu vou tirar agora aqui. Vai puxar um pouquinho o recheio, mas agora a gente ajusta ele novamente aqui no nosso bolo. Deixa eu pegar uma espátula. Agora a gente vai acomodar aqui. Olha que lindinho, tudo bonitinho, ó. Nem sinal de água de morango vazando, nada. Olha como fica perfeito. Olha como não precisa de tudo aquilo para fazer um bolo maravilhoso. Estruturado, firme, ó. Firme, pão de ló firme. Ficou 15 minutinhos na geladeira, tá? Agora a gente vai passar toda a cobertura do nosso bolo, que tá aqui pronta, vocês já tinham visto, né? E vocês vão acompanhando. Eu vou só passar aqui e depois vou tentando deixar ela o mais retinha que eu puder, usando aqui, ó. Só essa espátula. Vamos lá? Acompanha aí comigo. Coloquei aqui toda a cobertura do nosso bolo, só com uma espátula, ó. Sem mistério, tá? O brigadeiro que a gente utilizou misturado com um pouquinho de doce de leite é bem firme. Se você tiver dificuldade para passar essa cobertura no bolo, você pode aquecer ela levemente por 30 segundos ou 1 minuto para ela ficar mais maleável, para não ficar puxando massa no seu bolo, tá? Geralmente não puxa, porque o nosso pão de ló ele é bem estruturado, tá? Mas caso você ache que o seu pão de ló tá mais molinho, então você aquece um pouco a cobertura, que vai facilitar para você passar no seu bolo. Aqui eu não usei espátula alisadora, mas se você quiser, você pode utilizar, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar ninho aqui nessa lateral, tá? Então eu vou colocar uma luva e vou colocar ninho aqui na lateral do meu bolo, tá? Depois a gente vai limpar e vai botar mais um morrinho de ninho, porque tem que ficar bastante ninho neste bolo, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vou começar a colocar ninho aqui. Pode pegar uma colher ou o que você tiver, porque depois a gente vai ter que pegar e colocar a mão aqui. A gente tá de luva. Vai dar uma sujeirinha de ninho, você pode colocar uma forma retangular embaixo da sua bailarina nesse momento. Agora eu vou com a própria mão puxando o ninho pra cima, tá?
A minha cobertura, ela tá num ponto tão maravilhoso que eu não tenho problema em encostar no meu bolo, tá? Não fica puxando, não vai ficar grudando. É só acertar o ponto direitinho, que nem eu ensinei da cobertura pra vocês, que não vai ter erro, tá? Tem que ficar com uma aparência de bastante ninho. Não tem uma ordem até onde você pode subir de ninho, tá? Não precisa subir muito, porque ainda vai ter uma cobertura cremosinha de doce de leite por cima, tá? Então aqui já tá bom. Vou limpar um pouquinho aqui e depois eu ajeito aqui do jeito que eu quero, tá? Depois eu ajeito o morrinho de ninho na lateral que eu quero do meu bolo. Não desperdicem nada de ninho, tá? Aqui eu tô fazendo no cake board, mas vocês podem fazer essa montagem também direto na embalagem que você vai entregar pro seu cliente, tá? Tem que ser uma embalagem firme, tá? E não esqueçam, tá? Uma das coisas mais importantes que eu tô passando aqui pra vocês, e talvez muitos de vocês estejam deixando passar desapercebido, é que durante toda a montagem desse bolo, principalmente desse bolo maravilhoso, você tem que ir fazendo fotos, registros, vídeos, para depois você utilizar na divulgação do teu produto, tá? Vou tirar aqui o cake board só pra mim limpar aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso recheio de doce de leite, tá? Você pode pegar o recheio que a gente usou de doce de leite e aquecer ele, ou acrescentar um pouquinho de creme de leite só pra ele ficar um pouco mais molinho, tá? Pode ser assim no olho mesmo, tá? Ou se você quiser, você pode pegar o próprio doce de leite, aquele que já vem pronto, que eu mostrei pra vocês, e misturar ele direto com um pouquinho de creme de leite em temperatura ambiente mesmo, e aplicar no bolo, vai dar certo também. Então agora a gente vai colocar doce de leite aqui em cima, tá? Lembre que isso daqui é pra ser, ó, sucesso. É pra vocês vender muito, tá? Não é um bolo pra vocês ficar se preocupando, meu Deus do céu, tem que ficar todo retinho, meu Deus, tem que ficar tudo certinho, não. Esse não é o bolo pra esse tipo de coisa, tá? Se eu trazer um bolo pra vocês assim, onde vocês vão ter que ficar loucas, preocupadas com isso, daí o Natal de vocês não vai ser lucrativo do mesmo jeito, tá? A gente precisa de produtos que despertem o desejo do nosso cliente, sem que a gente enlouqueça na nossa cozinha para produzir uma grande quantidade, tá? Por isso que eu escolhi esse produto aqui para ensinar para vocês com exclusividade aqui dentro do nosso grupo. Só vocês estão tendo acesso a esse conteúdo, mais ninguém. Eu coloquei aqui bastante doce de leite, tá? Não tem problema que escorra um pouquinho. É pra ficar assim bem... Meu Deus do céu, preciso consumir esse produto agora. Deixa eu virar pra mim agora e vou colocar ninho aqui em cima, tá? Sim, gente, ninho. É um produto que tem ninho, tem que ter ninho, tá? A gente vai colocar ninho aqui em cima, tá? No meinho. E a gente vai colocar morango aqui na lateral, tá? Eu já tô com os morangos grandes. Aqui eu vou colocar o morango inteiro, tá? Agora eu não vou partir o morango, com os cabelinhos verdes, tá? E vou colocar na lateral aqui, certo? Então eu vou começar aqui a minha montagem. Acomodar bem os meus morangos aqui. Quanto mais bonito o morango, melhor. Olha que coisa mais incrível. Se você quiser, pode colocar mais morangos aqui em cima. Eu acho que tá legal aqui, porque daí mostra o doce de leite, mostra a fartura de ninho aqui embaixo. Deixa eu botar mais ninho aqui embaixo, né, gente? Porque ainda tem pouco ninho aqui embaixo. Vou colocar mais ninho aqui embaixo. Agora eu faço um morrinho de ninho aqui, ó. Morrinho mesmo, ó. Tá, essas gotinhas de doce de leite, eu posso tirar também. Mas tem que ser farto, farto. Quem é apaixonado por ninho, paga o preço que for só de olhar você finalizando um bolo desse. Esse é um momento também crucial para fazer vídeo, tá? Olha a finalização desse bolo. Gente, eu disse que eu ia mostrar pra vocês algo que pra, assim, ó, vocês venderem muito. Aqui eu tô mostrando ele num tamanho grande, tá?
Esse aqui é aquele bolo para aquela família, pra ceia de Natal, uma família grande. Vai servir aí uns 20 convidados tranquilamente, tá? Olha que lindo. Olha isso, olha. Gente, aqui então tá o nosso bolo maravilhoso. Usamos alguma coisa especial para fazer essa decoração? Não, né? E olha que lindo. Chama a atenção muito mais do que muito bolo cheio de decoração, cheio de trabalho com bico, cheio de não sei o que, cheio de rosa. Olha que coisa mais linda. É isso aqui que as pessoas querem na ceia de Natal. É isso aqui que as pessoas querem para suas mesas. É isso que as pessoas querem comer, consumir coisa gostosa, com fartura, gente. Se vocês se ligarem nisso, como é que vocês estão se sentindo ao ver um bolo desse? Como é que vocês estão se sentindo? Não é um bolo desse que desperta desejo no nosso cliente? Tu acha que o cliente não vai pagar o preço que for por um produto desse? Esse bolo aqui, gente, por exemplo, para fazer a produção dele, eu gastei mais ou menos, tá? Eu tô dizendo mais ou menos porque aqui na minha região, o preço de um mercado para o outro já varia muito. De uma fruteira para outra, já muda muito. Então, eu gastei na base de R$50 para produzir esse bolo, tá? Com leite condensado, creme de leite, o pão de ló, os morangos e o ninho, tá? E o doce de leite, tá? Neste tamanho que eu fiz. Ele tá pesando em torno aí de 2,3 kg mais ou menos, certo? 2,5 kg, talvez um pouco mais, tá? Então, eu gastei R$50 para fazer esse bolo. Se eu fosse fazer na multiplicação por 3, só um exemplo de precificação, porque tem várias maneiras que você pode colocar o preço no seu produto. Quem adquirir o nosso pacote premium vai ter acesso à aula de precificação e vai entender exatamente o que eu tô falando. Então, se eu fosse optar pela multiplicação por 3 e fosse multiplicar o custo do meu produto, que foi R$50, eu iria cobrar nesse bolo grande aqui R$150. Se eu quisesse fazer R$5.000 com esse bolo, então eu teria que vender na base de 34 a 35 bolos como esse no mês de dezembro. Faria R$5.250. 5.200 e pouco. Com apenas esse bolo. Vocês têm noção que para vender 34 bolos, como esse aqui no Natal, dá um bolo por dia e no fim de semana eu vou ter que vender ali 2 bolos. Um bolo todo dia e no sábado vender sempre 2. É muito fácil de fazer isso, gente, fazendo todo o marketing e divulgação certa de um produto desse. É muito possível fazer R$5.000. Mahara, mas esse é muito grande, é R$150. Talvez as pessoas vão achar caro. Tudo bem. Então você pode fazer o bolo menor, aquele tamanho para 5 pessoas, 7 pessoas, que vai ser um bolo que vai pesar em torno de 1,5 kg e vender pela metade, né? Ah, R$150 vai estar caro, então vende a porção menor, como mini torta, né, desse bolo maravilhoso, a R$75, R$80. Gente, um panetone liso, simples, nos mercados tá esse preço. Imagina um bolo como esse, de ninho com morango doce de leite. Esse aqui que pode ser, olha, a estrela da ceia, né, da mesa, na parte das sobremesas. Quem é que não quer ter um bolo desse na ceia de Natal, ué? Eu quero ter. Eu pagaria o preço que fosse. Se eu visse, né, a pessoa mostrando desde lá do início da produção desse produto. Lembra? Elevar o nível de consciência do cliente lá do valor do meu produto e não do preço. O cliente primeiro, ele precisa perceber todo o valor que tem o teu produto para depois ele descobrir o preço. Que daí o preço, depois que ele viu todo o valor de um produto desse, meu Deus do céu, o ninho, né? Toda a produção, toda essa fartura, o preço vai ser só um detalhe para o cliente. Então, tanto vender 34, 35 bolos desse no mês, você consegue faturar mais de R$5.000, quanto se você vender então o dobro, né? Vender ali entre 70, 75 de um tamanho menorzinho, também vai dar o mesmo faturamento, R$5.200. É fácil, gente, é matemática. E de repente você tá aí batendo cabeça, preciso vender 15 bolos todos os dias, preciso vender não sei quantos bolos, nesse Natal preciso bater 100 vendas de bolo, daqueles decorados, com cheio de Papai Noel, coisa vai dar uma trabalheira. E aí você não presta atenção num produto que pode assim, ó, ser um estouro de vendas. Façam o lançamento desse bolo
De repente querem mudar, colocar coco, podem mudar, podem usar a criatividade. Lá dentro do nosso pacote premium tem vários bolos decorados e a gente já dá algumas dicas lá de combinações de sabores. Qual é o recheio que eu usei naquele bolo, quantas camadas eu usei, que tipo de massa eu acho que combina com tal recheio. Tem tudo isso lá no nosso pacote premium. E tem também a maneira de você chegar no preço correto do seu bolo, seja um bolo mais caro, seja um bolo mais barato, se você vai vender um bolo o tamanho menor, peso menor. Tudo isso tem lá no nosso pacote premium. Como é que eu faço, Mahara, então, que eu começo a divulgar o meu produto? Vai ter lá na nossa aula de marketing também. Uma aula incrível que eu vou explicar em passo a passo como você faz para fazer venda todos os dias através dos teus stories. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja fazendo postagem para o teu cliente todo santo dia no WhatsApp, sem ser cansativo para ele. Tudo é estratégia. Tudo é estratégia, tá? Então, dá para fazer aí até muito mais. Mês de dezembro, dá para fazer muito mais do que 5 mil reais com um bolo desse. E ainda lá dentro do nosso pacote premium, tem tudo que você precisa ainda para agregar. Tem vários outros sabores de massa para você criar. De repente você quer criar um sabor de lançamento focado num bolo mais chocolatudo, né? Chocolate também é incrível. Você quer criar uma versão Ferrero Rocher, você quer estourar de vendas com os bolos de vitrine que tem lá na nossa apostila. Ou você quer incrementar também com vários cupcakes de ninho com Nutella. Quer fazer ele de ninho com Nutella. Quer tirar o doce de leite e colocar Nutella. Também vai ser estouro de vendas. Então dá para usar a criatividade e colocar em prática todas as nossas receitas e técnicas para ter muito mais sucesso nas suas vendas. Mas olha que lindo, gente. Tá impecável ou não tá? Eu vou cortar ele para mostrar ele como ele ficou por dentro para vocês. É óbvio que eu vou cortar para mostrar, tá? Gente, eu espero de todo o coração que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tá? Eu entreguei aqui tudo que eu pude no curto espaço de tempo que eu tenho aqui para dar essa aula para vocês, esse aulão, né? Um aulão foi um pouquinho mais longo porque é um aulão, né? É um dia, né, de aula. A gente também vai abrir um pequeno espaço para que vocês possam tirar dúvidas, tá? A gente não vai ficar muito tempo aberto porque a nossa Black é para amanhã já. A gente vai abrir as inscrições hoje, então a nossa atenção vai ficar totalmente voltada para as pessoas que estão adquirindo o nosso produto. Então a gente vai ter que dar suporte para as pessoas, a gente vai ter que dar uma atenção maior para esse grande volume de pessoas que já está aguardando ansiosamente pelo lançamento do nosso pacote premium, tá? Então a gente vai dar uma atenção para essas pessoas, já vão começar a colocar em prática, até porque o nosso suporte também está incluso nesse pacote, né? Então nós e nossa equipe, os administradores, vão focar já em dar suporte. Então a gente vai abrir para dúvidas um tempinho pequeno, onde a gente vai tentar ajudar vocês o máximo que a gente puder também, tá? Então, eu acho que é isso, né? Não esqueçam, hoje às 8 horas da noite a gente vai liberar então o nosso link de compra para você ter acesso ao nosso pacote premium de apostilas, essa promoção incrível de Black Friday que a gente criou para vocês e que nunca mais vocês terão essa oportunidade. Então, é somente até amanhã, às 23h59, que fica liberado. Depois, acabou. Quem ficou sem, não tem mais chance. Certo? E esse valor também. Nunca mais a gente vai repetir essa promoção. Nunca mais. Então, é pegar ou largar. Lembrando aqui, eu reuni tudo que vocês passam o ano todo me pedindo, se queixando, reclamando, sentindo falta, com dúvidas, com problemas, né? Com medos, com dúvidas, inseguros. Então, eu reuni tudo nesse pacote premium. Não tem mais desculpa, tá? Então, é pegar ou largar. Agora, a gente vai encerrar a nossa aula, vou cortar o nosso bolo. Coloquem em prática e não esqueçam de me marcar nas redes sociais também, que nem eu pedi pra vocês, tá? Lindo ou não? Gente, esse bolo aqui vocês podem colocar naquela embalagem tradicional, tá? Aquelas transparentes. É um bolo lindo, tem que ser uma embalagem bonita, né? Colocar a sua tagzinha de Natal, uma fitinha também. Lembra que a embalagem também convence muito, a embalagem eleva o nível de valor do nosso produto, então ele encarece o produto, a gente pode cobrar tranquila, dependendo da embalagem, a gente consegue cobrar até R$20 a mais por um produto, para vocês terem noção.
Capricho faz total diferença na hora da apresentação do nosso produto. Mas preciso ressaltar, o que chama atenção, o que desperta desejo é olhar o produto assim. A parte da montagem, da estruturação, cortando uma fatia, tirando uma colherada, é isso que desperta desejo, tá? Vocês têm que fazer com que o cliente queira mais do que tudo o produto de vocês na mesa dele, na ceia de Natal e em todas as festas durante o ano inteirinho. Porque as pessoas consumem bolos, doces o ano inteiro. Tudo para, mas as pessoas não param de comer. Tudo para, mas as pessoas não param de comer nunca. As pessoas não se privam do seu docinho, do seu bolinho, do aniversário. As pessoas não se privam daquele cafezinho mais gostoso no fim de semana. Pense nisso. Pense nisso. As pessoas deixam de comprar outras coisas, só que o alimento, o consumo do alimento, ele é primeiro, ele vem primeiro do que todas as outras coisas. Então as pessoas sempre vão satisfazer esse desejo. Então, usem isso a favor de vocês, tá? Bom, eu fico por aqui para não me estender mais. Depois a gente vai ajudar vocês lá nos nossos grupos de WhatsApp. Então eu fico por aqui, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, que vocês tenham um final de ano incrível, que vocês arrasem nas vendas, que não façam só 5 mil reais, que façam 5, 7, 10 mil reais nesse fim de ano com a venda dos nossos produtos, do bolo que eu ensinei para vocês. E apliquem muito, porque receita boa é aquela que a gente coloca em prática. Não esqueçam que é somente até amanhã às 23h59 que vale aí o nosso link de compra para você adquirir o nosso kit premium de R$ 497 por apenas R$ 97. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!